Olá, agora estamos fazendo a manguinha do casaquinho de bebê Raglan, cava Raglan. Eu fiz uma barrinha, coloquei 43 pontos, selecionei um sim, um não e teci 24 carreiras. Como eu estou trabalhando com a cristal, eu fiz na regulagem 4, essas 24 carreiras. Coloquei os pontos de volta para preencher todas as agulhas. Agora, eu vou precisar fazer uma regulagem 8, uma carreira. Pego o transportador de 3 e transporto para o lado 2 vezes. Mais uma, para eu fazer aumentos internos. Logo depois do punho, eu quero um aumento brusco de 6 agulhas, para facilitar, deixar o punhinho justo e para cima a manguinha mais folgada. Então, eu fiz transportando 3 agulhas para ser mais rápido. Sobraram lá embaixo vagas, 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3 do outro. Agora eu acho alcinhas da carreira anterior e preencho para não fazer um furinho. Preencho essas agulhas que estavam vagas lá embaixo. Eu costumo fazer aumentos assim logo depois do punho, porque ele dá um pouquinho mais de volume. Não fica uma manga tão reta, mesmo com os aumentos laterais. Por que eu pus na regulagem 8? Porque era justamente depois de uma barrinha que tinha uma regulagem pequena. Se eu pusesse uma regulagem normal, que é a 6, por exemplo, ia ficar muito ruim para eu transportar essas agulhas para o lado. Aí, não esquecer de voltar à regulagem normal de trabalho, que é a 6. Faço uma carreira e vou aumentando lateralmente a cada 8 carreiras. Esse é um casaquinho rendado, a manga também é rendada. Então, eu vou colocar o carro L e 2 pezinhos. Eu pus o pente e vou pôr 2 pezinhos pequenos na lateral. Por que eu não uso o grandão? Poderia colocar no meio, mas eu prefiro dividir assim o trabalho para ele ficar mais estável, mais retinho. Carreira na frontura, não, perdão. Carreira na cartela anterior à primeira. Então, antes do risco, que é a número 1, né, a carreira número 1, antes desse risco eu coloco o carro, a cartela aqui, para que quando o carro venha, o carro L, ele chama o primeiro ponto a ser selecionado. E ele gira a cartela. Quando eu estou na esquerda, para a direita, isso acontece. Lembra daquelas agulhas bem na lateral? É melhor não esquecer de abaixar, porque senão ele fica uma falha ali na hora da costura, daí você vai sofrer para fazer uma costura decente. Passo o carro L até ele deixar de trazer pontos para cima, deixar de selecionar. Faço 2 carreiras com o carro mais. Eu vou aumentando a cada 8 carreiras. Então, para não esquecer, eu vou fazer múltiplos de 8. 24, 32, 40, 48, que daí eu vou controlando melhor do que ir contando na lateral, porque você tem tanta coisa para observar, ponto que não caia, carreira que, as agulhas da lateral, carreira que funcione certo, e acaba esquecendo de contar as carreiras. Então, múltiplos de 8, como eu estou aumentando a cada 8, me facilita bastante esse trabalho.
Como era 32, agora na 40, aumento novamente. Observando sempre se por acaso não cair em nenhum ponto, né? Se caiu, observa a tua regulagem, peso que esteja faltando ou peso em excesso também. Às vezes acontece. Eu estava fazendo a manguinha anterior e gravando, aí chegou uma cliente com criança. Eu atendi e a cliente continuou aqui e a criança também. E eu esqueci de mudar uma regulagem. Então, eu teci toda a manguinha na regulagem 8 e caía ponto, e caía ponto, e caía ponto. Quando a gente está distraído, não nota detalhes. Então, é melhor observar antes de começar o trabalho, observar todos os detalhes, regulagem principalmente, peso, pente que esteja mal colocado, às vezes um pente pendendo mais para um lado e menos para o outro, então aqui ele tem menos peso, ele vai acabar caindo. Às vezes precisa pesos laterais, aqueles pezinhos com garra na lateral. Esses detalhes são bons de serem observados antes de começar a tecer bastante, porque um ponto que caia, por exemplo, um ponto que caia aqui em cima, ele vai correr e vai cair os próximos aqui embaixo, e vai correr 3, 4 juntos, e para arrumar às vezes dá um trabalhão e não fica muito bem. Então, evitar problemas. Por isso que eu não gosto de trabalhar quando tem gente junto comigo. Eu prefiro trabalhar sozinha. Você presta mais atenção nas coisas, aquelas mãozinhas de criança que correm para lá e para cá e você queria... Então, é melhor, né, trabalhar sozinha. Não vou tocar a cliente, claro que não. Só que... às vezes... Acabei de... Olha, o que é a falta de atenção, né? O que eu disse da falta de atenção? Novamente.
74 carreiras, eu termino o desenho. Agora eu faço mais 2 carreiras, uma carreira de furinho para passar fita, igual nós fizemos na parte do casaquinho, do corpo do casaquinho. A cada 2 agulhas, uma é transportada. Assim, se a pessoa quiser passar fita nessa carreira de furinho, fica bem colocado, tanto no corpo quanto na manga. Se não quiser passar, é mais um detalhezinho. Essas agulhas precisam voltar a trabalhar. Faço mais 4 carreiras e tiro os pesos e o peno. Aqui eu completei, então, para a manguinha, 80 carreiras. Ela fica um tamanho parecido com o tamanho do corpo, que geralmente é o que a gente faz. Ela é um pouquinho, em centímetros, um pouquinho mais comprida em função do punhinho, que na parte do casaquinho, na parte do corpo, foi feita uma barrinha de 10 carreiras. Aqui eu fiz 24. Então, eu já tenho uma pronta. Uma manguinha que vai ser colocada na parte da frente e na parte de trás. Nota que ela tem uma curvinha aqui. Por quê? Porque o casaquinho também tinha uma diferença de diminuições na parte das costas, diminuições na parte da frente. Eu vou fazer também diminuições de 3 pontos, deixando 2 agulhas, transportando-as depois com um buraquinho, formando um buraquinho na continuação da cava, porque também serve como passa-fita. Se não for usado para passar-fita, ele fica um detalhe a mais. A cada 4 carreiras, transporto uma de 3, uma de 2. Até a 11ª diminuição, eu vou fazendo assim. Essa é uma manguinha diferente. A maioria dos casaquinhos ou faz manga reta ou faz manga posta. Mas é uma opção também, que a manga raglan, ela é fácil de fazer, não é tão, né? E ela veste bem. Mesmo que a criança seja magrinha ou gorduchinha, ela veste bem. E é econômico esse trabalho, esse casaquinho, não foi quase nada de lã. Uma porque é ponto rendado, então ele dá volume. E se fosse um ponto alto relevo, ele iria mais lã. Então, cheguei na 11ª diminuição. Como eu tenho 12 diminuições nas costas, eu preciso fazer essa voltinha, esse arredondado, na 11ª diminuição. Desse lado da manguinha, a primeira que eu fiz o arredondado aqui. Agora eu vou precisar fazer no outro lado. Então, levo o carro para a esquerda, conto 12 agulhas e as demais
coloco em suspenso. Carro também em suspenso. Quando eu venho para a direita, ergo um ponto para fazer o arredondado. E novamente faço a diminuição a cada 4 carreiras. E tiro com linha de outra cor. Eu gosto de trabalhar com a linha de outra cor em bolinha, não em cone, porque senão fica muito cone para lá e para cá. Muito bem, tenho uma manguinha pronta, outra manguinha pronta e o corpinho. Nós fizemos o acabamento da parte da frente do corpinho e eu já costurei, porque eu vou precisar dela já fechada para fazer o acabamento superior. Então, fechei os 2 lados do acabamento, agora eu retorno para a máquina essas agulhas que estão esses pontos que estão em linha de outra cor. Capturo cada um, pode ser com o transportador de 1 ou com o transportador de 3 ou de 2. Isso vai de cada um. E depois tiro a barra limpa. Essa é uma forma de colocar os pontos. Pescando e colocando a barra limpa aqui para cima. Tem também a outra opção, que é virar a barra limpa para dentro e pegar cada pontinho sem que a barra limpa apareça para o lado da máquina aqui. Cada um escolhe um jeito que melhor se adapte. E é só trabalhar. Às vezes o de um é melhor, mais rápido. Essa barra limpa, eu já posso tirá-la, porque aqui os pontos estão todos na máquina. E deixo as agulhas para baixo. Eu prefiro o primeiro método, que é colocar e a barra limpa para cima. Veja, o primeiro pontinho aqui, eu não coloco na agulha que está vazia, eu sobreponho nessa que já era as costas. Se eu não fizer essa sobreposição, na hora que eu vou costurar, fica um biquinho aparecendo justamente aqui em cima. Por quê? Porque a gente costura sempre uma carreira, né? Aliás, perdão,
sempre costura uma agulha de um lado e do outro. Então, aqui em cima, se ela estiver separada, na hora que eu estiver terminando a costura, ela vai formar um biquinho. Isso não é bom. O acabamento em cima fica bonito, bem feito. E tiro a barra limpa. Agora é assim. Eu quero, antes de colocar a parte da frente, eu quero encolher um pouco essa quantia de pontos que sobrou em cima da manga. Então, eu faço como se fosse uma diminuição. Nós fizemos no punho lá embaixo um aumento. Aqui eu vou fazer uma diminuição, para ela dar um franzidinho aqui em cima. Eu diminuo 1, 2, 3, 4 agulhas. Mas para elas ficarem... não posso deixar o furinho ali. Para elas ficarem juntas, eu preciso transportar, depois que eu fiz o furinho, depois que eu fiz a diminuição, eu preciso transportar as laterais para que ela desapareça, essas 4 agulhas, aqui no trabalho. Não posso deixar o furinho ali, fica estranho. Assim, eu vou ter uma diminuição interna e depois coloco a parte da frente. Opa. Não posso esquecer nenhum pontinho, porque senão ele vai correr com o final do trabalho. Essa parte do acabamento que nós fizemos aqui na frente, também precisa ir para a máquina, colocando a alcinha dele e fechando. Esse fio eu vou colocar uma agulha e puxar ele para dentro, para ele acabar lá dentro e não ficar saltando. Faço a colocação das alcinhas de um lado e depois do outro. Então, aqui eu já tenho a parte da frente, uma manga, as costas e a outra manga. Lembra que nós fizemos diminuições internas? Aqui também vai. Eu vou diminuir 1 ponto, 2, 3, 4. E agora, transportar. Por que já não pôs assim na hora que você estava colocando os pontos na máquina? Pois é, para mostrar como é. Que às vezes quando você está colocando os pontos com a barra limpa, às vezes não consegue fazer uma ideia de que tem bastante ponto. Então, primeiro eu coloquei, depois eu diminuí. 4 pontos ali já me dão um aspecto de fofurinha, como se tivesse umas preguinhas em cima. E coloco a outra frente. Tiro a barra limpa. E também tenho que colocar a tira de acabamento frontal.
Esse fiapo também eu vou colocar numa agulha e colocá-lo para dentro. Assim, chamo todas as agulhas para cima. Com o dedo embaixo ajuda a não cair nenhuma. Aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 pontos para esse acabamento em cima. Faço uma pequena barrinha na regulagem 5. Faço uma pequena barrinha. Eu fiz 16 carreiras. E vou tirar com linha de outra cor. Acho que eu vou fazer mais uma. 17. Por quê? Assim eu tenho um fio aqui no lado esquerdo para fazer o armate. Já deixei uma sobra do fio aqui no lado direito. E esses fios ajudam na hora da costura. Porque senão seria mais um fio que você vai precisar colocar para arrematar o trabalho. Então, é um fio que fica sobrando, que fica incomodando, que às vezes salta para fora na hora de lavar. Então, quanto menos fio desse tipo tiver no teu trabalho, melhor. Vamos aproveitar a barra limpa já usada. Aqui em cima eu tiro com umas 4 ou 6 carreiras de barra limpa, porque ele vai ser bastante manuseado. E melhor excesso do que falta de barra limpa. Tiro da máquina. Então, o casaquinho, ele é para tamanho recém-nascido. E essa menina nasceu prematura, então ela já é pequenininha. Mas ele fica muito bonito. Eu vou costurar as mangas e costurar o acabamento em cima. Depois eu mostro para vocês como é que ele ficou antes de colocar a fita. Aí nós colocamos a fita juntos, ok? O casaquinho, depois de costurado, aí nós passamos a fita naquela carreira de furinhos que foram feitas no corpo. A fita, no caso, ela tem 2 lados. Um deles é avesso, menos brilhante. E eu errei o furinho. Um lado brilhante ficar para cima e o lado mais fosco para baixo. Posso passar naqueles furinhos também que foram feitos na manga. Eu estou usando um alfinete que prende fraldas, ou bico. Eu conheço como joaninha para passar, mas também pode ser um outro instrumento de passa-fita, o suficiente para ele não puxar nenhum fio, né, do nosso trabalho, e acomodar a fita nesses buraquinhos. Essa é uma fita um pouco mais larga que a mimosa, mas ela não tem 1 centímetro, cerca de 80 milímetros. Essa fita
tem duas opções para eu acabá-la aqui. Levar para o lado de dentro, arrematar, encaixando-a no acabamento da frente, ou deixando ela, deixa eu soltar aqui, deixando ela no lado direito e fazer um lacinho. E com a agulha de costura bem fininha, fazer um lacinho e acabar o final da fita por dentro. Na parte de cima, que nós fizemos o acabamento duplo, passei também uma fita. Aqui em cima também seria interessante, caso a mãe não queira uma fita, que eu acho meio grosseira, mas se ela quis assim, eu colocaria um roletê com pomponzinho na ponta. Ou, em outra opção, fazer a frente caseada e pregar botõezinhos bem pequenos na frente do casaquinho. Ele é um trabalho pequeno, fica bonito. Pode-se bordar também no peitinho em rococó, também fica bem gracioso. Só não passar ferro, porque senão todo esse ponto saltado que ele tem, o rendado dessa cartela, todo esse ponto aqui, ele ficaria achatado, ficaria tão sem graça. Então, entregar o trabalho bem acabadinho, eu aqui vou terminar depois, porque eu não tenho agulha fina comigo agora. Acabar o trabalho bem bonitinho, colocar numa caixinha ou num plástico decorado, também ajuda a mãe da criança ou a pessoa que comprou a roupinha também a sentir, nossa, que bonito. Então, o acabamento vale. Ok? Bom trabalho para vocês. Essa é a cartela do rendado que foi feito aquele casaquinho de bebê branco. Quem tem intenção de copiar, dá um pause e copia a cartela. Ela fica bem bonita e é fácil de fazer. Ok? E aqui nós temos o esquema. O esquema do casaquinho, 120 pontos. Ele é rendado, mas poderia ser qualquer outro trabalho. Eu teci 14 centímetros, o que para mim deu 72 carreiras. Fiz uma carreira de furinho e depois dividi o trabalho em 4 partes. Uma parte para frente, a outra parte para outra frente e 2 partes para as costas. Fiz 12 diminuições nas costas e 11 em cada frente. Porém, quando eu cheguei na 8ª diminuição na frente, eu comecei a fazer o decote, porque ele é um casaquinho decote redondo, certo? Tirei tudo com linha de outra cor, todas as partes individualmente, né, com linha de outra cor, e fiz a manguinha. A manguinha eu coloquei 43, aqui está 44, mas está errado, 43 pontos, uma barra de 24 carreiras na regulagem 4, e teci também em rendado, teci 80 carreiras, furinho, e comecei a diminuir. Fiz 11 diminuições e comecei a fazer o arredondado da parte de trás, porque nas costas eu tenho 12 diminuições. Nesse lado da cava eu também preciso 12 diminuições. E no lado da frente, 11. A manguinha eu aumentei 6 pontos já em seguida do punho e depois aumentei 1 ponto a cada 8 carreiras. Ok? Quem tem intenção de copiar o esquema, dá um pause e bom trabalho.